Nesse vídeo você vai aprender como a economia funciona, os principais órgãos econômicos em 3 minutos. Isso mesmo, garotinho. Então, se você quiser aprender sobre como a economia funciona, sobre quais são os tópicos mais importantes da nossa economia do Brasil, fica aí até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ganhar muito pra você. Por quê? Porque quando você aprende sobre a economia funciona, você consegue ganhar mais dinheiro com isso. Então, caneta e papel na mão e bora para o vídeo, garotinho. Enquanto eu virei essa cadeira, você já foi lá? Já pegou o papel? Já pegou a caneta? Então, bora para o primeiro tópico que vai ser a inflação, garotinho. Que é inflação? Você já deve ter ouvido falar essa palavra, garotinho, mas se você nunca ouviu, não tem problema, porque nós passamos para você. Imagina o seguinte, vamos subir numa linha do tempo aqui. Em 2015, com R$ 100, você comprava uma quantidade de produtos. Isso nos supermercados ou em qualquer outro lugar. Então você catava seus R$ 100 e ia no mercado, conseguia comprar uma quantidade de produtos. Hoje, em 2025, onde se passaram 10 anos, você pega esses mesmos R$ 100, só que compra uma quantidade menor, uma quantidade de produtos menor. Por quê? O seu dinheiro perdeu valor de acordo com o tempo. E esta perda se chama inflação, garotinho. Então, essa desvalorização do seu dinheirinho se chama inflação. Como que funciona? Quem controla isso? Você economia nacional. É isso que você vai saber agora, garotinho. Porque existem um órgão do nosso Brasil, varonil, que se chama Conselho Monetário Nacional. Como que ele faz? O que que ele funciona? O Conselho Monetário Nacional, ele é responsável por falar a quantidade que é a inflação durante os períodos e também projetar inflação para os próximos anos da nossa economia. Então imagina o seguinte, garotinho, este órgão é um órgão máximo da economia brasileira. E ele fala assim, ó, a projeção da nossa inflação vai ser de 3% ao ano, Banco Central, vai ser de 4% ao ano. Então, ele faz as projeções para saber o quanto que vai ser a inflação durante o período. E aí ele passa para nosso Banco Central, garotinho. E ele, além de fazer projeções, ele monitora e passa qual foi a inflação real. Então, este órgão aqui é responsável por fazer a projeção para o próximo ano, mas também passar o quanto realmente foi. Depois que ele já fez a projeção, ele passa para nosso Banco Central. Por que é o Banco Central, Xavier? O Banco Central, ele é o pai de todos os bancos, garotinho. Então é ele que dita as regras de todos os bancos da economia brasileira. Ele controla uma coisa, garotinho, chamado taxa Selic. Como assim, Selic? O que é isso? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a taxa Selic. Mas se você nunca ouviu, não tem problema, porque nós vamos passar para você o que é a taxa Selic. A taxa Selic, garotinho, basicamente é o preço que está o nosso dinheiro caso a gente for pegar esse dinheiro emprestado para comprar alguma coisa. Como assim, Selic? Imagina assim, você vai lá comprar um carro. Se a taxa Selic está alta, o preço do dinheiro está caro. Agora, se a taxa Selic está baixa, o preço do dinheiro está baixo, garotinho. E é só para
financiamento de carro? Não, não é. É para tudo. Então imagina o seguinte, se você precisa parcelar seu cartão de crédito, é na taxa Selic. Você quer financiar uma casa? Taxa Selic. Você quer ter uma empresa, você quer financiar algo para expandir o seu negócio? Taxa Selic. Então é a taxa mais importante que o pessoal leva como base em nossa economia brasileira, garotinho. E quem controla é o Banco Central, que é o pai de todos os bancos. Vamos destrinchá-la um pouquinho mais, garotinho. Então, imagina o seguinte, garotinho. Quando a taxa Selic igual está hoje em 15% no momento que nós estamos gravando esse vídeo, o que acontece com a economia do nosso país e por que o Banco Central deixa ela ficar tão alta desse jeito em 15%, garotinho? Porque imagina o seguinte, garotinho. O Banco Central ele usa a taxa Selic para controlar a economia. Então, quando ele quer que as pessoas comprem, ele precisa incentivar o consumo, o que ele faz com a taxa Selic? Cai. Porque ele precisa injetar dinheiro no mercado. Para que, Fernando? Para controlar o quê? A inflação. Então ele que vai ajustando a taxa Selic para controlar a inflação, para deixar as coisas mais baratas. É ele que vai tentar controlar a nossa economia brasileira, garotinho. Então, assim, quando a taxa Selic está alta, por que a taxa Selic estava alta? Para conseguir controlar a inflação, fazer com que as coisas não subam demais. Agora, quando ele quer, tipo, fazer com que as pessoas comprem, incentivar o consumo, aí o que ele faz? Ele baixa a taxa Selic, garotinho, para manter o controle em nosso país. Janil, mas por que ele faz isso? Por que ele só não abaixa? Porque imagina o seguinte, garotinho, se ele precisa controlar a inflação, as coisas estão muito caras, se a taxa Selic tiver muito baixa, as pessoas vão comprar cada vez mais que a taxa está baixa e aí nosso país quebra. Então ele precisa controlar a inflação para não deixar as coisas muito caras. E aí, garotinho, o que interfere tanto na inflação quanto na taxa Selic, garotinho? As decisões do nosso governo, garotinho. Do governo da onde, Charlinho? Do Brasil! Brasil, Zil, Zil, Zil! É isso mesmo, garotinho. De acordo com a nossa política. Então, assim, não falando de partido, falando de administração, de controle de gastos, de investimentos, de acordo com a nossa política, ela vai controlando a economia de uma forma geral. Então, assim, se o governo é um governo muito bom, se o governo faz medidas que estimulam a economia, estimulam o consumo, qual que é a tendência, garotinho? A taxa Selic cair. Agora, se o governo está com controle, sem controle nenhum, na verdade, de gastos, qual que é a tendência? É a taxa Selic subir. Então é o governo nosso Brasil, varonil, ele vai, através das suas decisões, né, das suas administrações, interferindo tanto negativamente quanto positivamente para a nossa economia brasileira, garotinho. E esses foram os principais tópicos. Eu falei para você que era um vídeo muito curto, um vídeo de 3 minutos, 4 minutos, e você já sabe tudo sobre a economia brasileira, garotinho. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixa o like pro YouTube levar para mais pessoas, garotinho. Compartilhe com alguém que queira aprender sobre grana. E já sabe, né? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e tchau!